10h11, voltamos com o CBN Campinas e neste momento a gente abre espaço para o deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB, que, entre outros assuntos, vai falar com a gente sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada na semana passada. Bom dia, deputado, bem-vindo ao CBN Campinas. Deputado, o seu microfone, estamos vendo o senhor, mas não estamos com o seu áudio. Acredito que esteja desligado. De fato, estava desligado aqui. Bom dia a todos. É um prazer estar falando com os ouvintes da CBN, podendo aqui prestar esclarecimentos sobre o meu mandato. Deputado, na semana passada, como eu disse, houve a aprovação da LDO e um dos pontos que trouxe mais polêmica é sobre o fundo eleitoral, fundão, como é conhecido, que deve chegar a quase 6 bilhões de reais, de acordo com o texto, no ano que vem para serem gastos em campanhas eleitorais pelos candidatos. Depois que houve a aprovação desse ponto, teve muita polêmica e muita repercussão negativa. Afinal de contas, nós estamos num ano, anos, desde o ano passado, numa crise econômica, numa recessão muito grande, e esse dinheiro público seria gastado, seria usado pelos políticos para fazer campanha eleitoral. A polêmica se deu porque foi aprovado. O senhor é um dos parlamentares que votou favoravelmente ao texto, mas tem dito que não é bem assim. Queria entender essa situação do senhor sobre o seu voto. Lilian, explico com o maior prazer. Veja, eu estou na Câmara já desde 2003, então eu sei um pouquinho como é que funciona o trâmite das leis orçamentárias, que é a LOA, e a lei de diretrizes orçamentárias. O que é uma lei de diretriz orçamentária que nós votamos exatamente nessa última quinta-feira? É uma lei que, como o próprio nome diz, dá uma diretriz para o governo no orçamento que ele vai ter em todas as áreas. Saúde, agora especificamente vacina, transporte, educação. Não tem como nos posicionarmos, penso eu, contra um orçamento da União ou uma lei que dê uma diretriz para este orçamento, porque se assim fizermos, o país não tem como planejar-se orçamentariamente falando. Então, votar a LOA ou votar a LDO, votar a lei orçamentária ou a lei de diretrizes orçamentária é uma obrigação do parlamentar. E sempre foi assim. Só que quando se cria a LOA, a lei orçamentária ou a lei de diretriz orçamentária, sempre colocam coisas lá que são pontos polêmicos e caros a muitos dos parlamentares. Desde 2017, quando foi criado o fundo, eu votei a lei orçamentária, votei a favor, depois foi feito um destaque para ver quem queria criar o fundo. E eu votei contrariamente à criação do fundo. Em 2019 teve uma nova votação, votamos a lei orçamentária, depois foi feito um destaque com votação nominal sempre, e eu votei contrariamente ao fundo. E buscando agir com a coerência de quem votou contra, nunca utilizei um único centavo deste fundo eleitoral que eu sempre defini como sendo vergonhoso. Isso desde a primeira votação do fundo. Então, naquela época, se não me engano, Lilian, foram 230 deputados que votaram contra o fundo. Mas também, se não me engano, foram 30 deputados do Congresso inteiro que não utilizaram o fundo. Votar contra é uma coisa, não utilizar é ter coerência com o seu voto. Eu votei contra a criação, não utilizei. Aí vem a pergunta, o que aconteceu agora na LDO? Aconteceu aquilo que acontecia todos os anos. Votamos a LDO. Recebi um telefonema do nosso vice-líder, deputado Eduardo Cury, que aliás é uma pessoa seríssima, foi prefeito de São José dos Campos, dizendo: Carlão, nós sabemos da sua posição contrária ao fundo, porque do PSDB eu fui o único parlamentar que não recebia o fundo eleitoral. Então nós vamos votar agora a LDO, mas em seguida, como acontece em todos os anos, terá a votação do destaque. E nesse destaque você pode votar como você sempre votou, ou seja, contrariamente ao aumento do fundo. E por uma razão óbvia, se eu votei contra a criação do fundo, votei a favor da retirada do fundo quando quisermos fazê-lo em 2019, e não usei o fundo eleitoral, não teria o menor sentido eu votar a favor do aumento deste fundo que eu não quis que fosse criado, que eu não utilizei e sempre chamei de um fundo vergonhoso. Pois, para minha surpresa, e acho que para a surpresa do Cury também e de outros, no momento em que foi colocado em votação o não aumento do fundo eleitoral,
o presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, numa manobra disse, rejeitado. Aí todos começaram a gritar, dizendo, não, mas a votação tem que ser nominal. Ele falou, não, porque já aconteceu uma votação nominal em menos de 1 hora, então eu não preciso fazer essa nominal. Se você me perguntar, ele tinha o direito regimental de fazer isso? Sim. Talvez ele não tivesse o direito ético de fazê-lo, porque todos os pontos polêmicos da LDO sempre foram votados nominalmente. E por que nominalmente, Lilian? Para que as pessoas saibam o que você pensa e como você se posiciona através de um voto transparente, que as pessoas possam ir lá e ver. O Carlão votou a favor, o Carlão votou contra. Então, eu apareço como alguém que votou a favor da LDO e votei mesmo. E no destaque que votaria contra o aumento, o destaque não foi submetido à votação. Isso foi uma manobra inaceitável que, quando aconteceu na Câmara, eu talvez tenha sido a primeira pessoa a ir para as redes sociais, chamando a atenção do Senado para que o Senado não fizesse esse mesmo procedimento, um procedimento que, se não é ilegal, repito, ele é imoral, porque foi uma manobra regimental, e uma manobra regimental que visou o quê? Por que ele não quis fazer a votação nominal deste aumento do fundo? Para livrar os deputados, justamente, que são favoráveis a este fundo e são favoráveis ao seu aumento. Esses teriam que pôr o seu dedo lá dizendo, sou favorável ao aumento do fundo. Para que esses não ficassem constrangidos, aqueles que são contrários como eu, não tiveram o direito ao voto. Foi uma manobra regimental, repito, vergonhosa, num momento de pandemia, uma tapa na cara, realmente, como já ouvi essa expressão outro dia, na cara dos brasileiros, enquanto nós estamos buscando recursos para a saúde, salvar vidas, se triplica o valor de gasto de dinheiro público para bancar campanhas privadas. Uma vergonha nacional, eu acho que é a melhor definição que eu poderia dar para esse episódio. Deputado federal Carlos Sampaio, muito bom dia, Flávio Paradella. Então vamos lá, explicando aqui melhor para o nosso ouvinte, acho que o senhor explicou muito bem essa situação. Normalmente, a LDO é votada na íntegra, e aí quando tem uma situação como essa do fundão, tem um destaque aí, essa parte específica da LDO é votada à parte e, como o senhor mesmo disse, que seja votada de maneira nominal para que cada um possa lá botar o seu dedinho e depois não escapar pela tangente. Nesse momento, o senhor mesmo... Até se me permite, peço desculpa por interrompê-lo, mas veja, não é que normalmente, sempre foi assim. Tem os destaques e são votados nominalmente. Não é que eu esperei que eles fizessem uma votação nominal agora. Não, desde a criação do fundão, 2017, sempre foi todos os anos por destaque e sempre nominal. Eu uso até a palavra normalmente porque então a gente pode colocar que isso aqui foi o anormal, né? Acontecendo na Câmara dos Deputados. Mas vamos lá, o senhor mesmo tem toda essa experiência, né? No Congresso e cita, sempre teve essa votação. O presidente Jair Bolsonaro saiu para o ataque e apontou o dedo para o vice-presidente o Marcelo Ramos. E o senhor mesmo citou, né, que o vice-presidente Marcelo Ramos fez essa manobra. A culpa é exclusivamente dele mesmo? Ele fez essa manobra e ele causou todo esse problema para o país e para o senhor deputado e outros deputados? Não, sinceramente, Paradella, eu acho que isso foi fruto de um grande acordo entre vários partidos, para ser bem franco, vários líderes, com a concordância do presidente da Câmara e do Senado. Eles fizeram isso sem que aqueles que fossem contrários soubessem, mas não acredito numa conduta única e isolada do Marcelo como vice-presidente do Congresso Nacional. Sendo muito franco com você, teve a participação da grande maioria que não queria que o voto fosse nominal para que não transparecesse, ou melhor, não ficasse e não constasse a digital dele nessa votação favorável ao aumento. E agora a decisão está nas mãos realmente do presidente Jair Bolsonaro, que pode ou não votar, embora ele já tenha dito aí, se posicionou dizendo que talvez votaria, agora já não foi tão contundente, mas o fato é, o que cabe agora então à bancada, aos deputados federais, que de certa forma até pode-se dizer que foram lesados, né? Porque não puderam votar como gostariam. O que cabe agora neste momento? Há algum papel que possa ser desempenhado pelos deputados que são contrários ao fundão? Sim, deixe-me dizer, são duas as ações que poderiam ser tomadas e que nosso corpo jurídico está fazendo. A primeira delas, por óbvio, é torcer para que o Bolsonaro vete. Se ele vetar, volta para a Câmara. E aí os deputados que são favoráveis ao aumento
e eu, que sou contrário ao aumento, votaremos todos nominalmente. Seria realmente uma forma do Brasil saber quem é a favor e quem é contra. A outra alternativa, aí usando um pouco mais a minha experiência como promotor de justiça, seria irmos ao judiciário. Nós tivemos hoje um grupo de 4 parlamentares que ingressaram e nós estamos terminando de fazer uma análise aqui, e eu acho que eu concluo, Lilian, ainda na parte da manhã, se entramos junto como amicus curiae. O que quer dizer isso? Eu sou um amigo desta causa que eles entraram, então eu gostaria de aderir a ela. Ou se nós podemos complementar com outras coisas que não foram ditas nesta ação, para tentarmos, num outro mandado de segurança, daí sim individual, este mesmo objetivo, demonstrando 2 coisas. Primeiro, que não é possível analisar-se uma lei de diretriz orçamentária que teve mais de 2.000 emendas em minutos, aí eles colocam até na ação, eles colocam em um dia. No caso da Câmara foi em minutos. E segundo, quando se coloca em votação, o mínimo que se espera é que os líderes, eu já fui líder de partido por 4 vezes na Câmara, acho que talvez o que tenha sido mais líder dentro do PSDB histórico aí. E sei que você sempre faz uma orientação de bancada. O tempo que ele deu para quando colocou em votação e rejeitou sem ser nominalmente, não permitiu que sequer houvesse orientação para as bancadas. Aí, em tese, eu vislumbro uma afronta ao regimento. Então, nós podemos buscar o caminho individual da ação no Supremo, nós podemos aderir à ação, que neste momento seria o mais viável e rápido, desses 4 que já entraram, acho que são senadores, eu não sei quem são os autores, e por último, daí não seria uma ação minha, e eu não quero depender da ação de terceiros, mas aguardar que o presidente Bolsonaro leve adiante o seu raciocínio, que nesse aspecto está corretíssimo. O que foi feito é inaceitável no Brasil de hoje, incompreensível e injustificável, e que ele vete, porque se ele vetar, a Câmara vai ter que derrubar o veto, e daí vai ter que ser nominalmente Lilian e Paradela, e, portanto, todos terão que dizer o que pensam através das suas próprias digitais. E, deputado, o senhor citou aí que não acredita num trabalho solo, né, de Marcelo Ramos, mas sim entre vários deputados, bancadas e até líderes. O senhor acredita que tem aí, tanto de um lado, tanto da situação, como da própria oposição, alguns partidos que votaram contra a LDO, mas são favoráveis ao fundão, mas aí não colocaram a digital neste exato momento, e o PSDB participou de uma ação como essa? Conversou com o Marcelo Ramos sobre essa situação e concordou? Deixe-me dizer, eu não estou mais como líder, eu fiquei nos últimos 2 anos, o que me leva a crer que não. Porque quem me ligou dizendo, fique tranquilo, Carlão, porque nós vamos votar agora a LDO, mas o próprio líder pediu para te avisar que em seguida tem a votação nominal do destaque, e, portanto, você vai poder colocar a sua posição, foi o primeiro vice-líder do PSDB, o deputado Eduardo Cury, que, volto a dizer, é um dos deputados mais sérios da Câmara Federal. Então, eu fui pego de surpresa e tenho certeza que ele, como primeiro vice-líder, também, porque ele tomou o cuidado de me ligar, e me ligou por quê? Porque eu fui o único deputado do PSDB que não recebeu o fundo eleitoral. Então, ele sabia da minha posição muito clara. Eu acho que muitos deputados votaram contra a criação do fundo, mas eu repito, a grande maioria recebeu. Do PSDB, pelo menos, fui o único que votei contra e não recebi. Então não teria sentido ele me dar uma satisfação para dela e depois não ter esse destaque. Ele teve um cuidado para comigo, sabendo da minha posição histórica, e não faria isso de forma dissimulada. Ao contrário, ele fez para demonstrar que o líder respeitava a minha posição e entendia que no destaque eu ia votar contra o aumento. Só por isso que eu tenho para mim que não houve essa participação da liderança do PSDB. Caso contrário, o líder não pediria para o primeiro vice-líder entrar em contato comigo, me tranquilizando sobre isso. Deputado. Agora, registro uma coisa importante, Paradela, na linha do que você disse. Quando a pessoa fala um absurdo esse aumento, eu sou contra, inclusive eu já votei contra a criação, eu acho que cabe uma pergunta a todos esses. Você votou contra a criação? Votei. Você recebeu o fundo? Porque só votar contra, Paradela, é simples. Agora, votar contra e não receber o fundo é coerência. E foi o que eu fiz.
Deputado, agora olhando especificamente para o contexto político dessa situação do fundão, o presidente Bolsonaro disse que há uma tendência, ou seja, ele não foi contundente e não foi claro se deve votar ou não, mas disse que há uma tendência ao veto. No entanto, a gente sabe que o Centrão ali, que é base aliada do governo, ele é favorável, né, ao que tudo indica, a esse aumento do valor do fundão. O Bolsonaro, se vetar, ele vai estar aí ganhando, né, confiança de parte, inclusive, do seu eleitorado, que sempre se mostrou contra, né, esse tipo de situação de privilégios aos políticos, mas vai encontrar um problema, vai arrumar um problema ali com a base aliada. Qual a opinião do senhor? O senhor acha que ele vai comprar essa briga ali com o Centrão? Olha, é uma análise que tem que ser feita com muito cuidado, né? Por um lado, vamos imaginar assim que ele queira continuar aí com essa política de boa vizinhança com Arthur Lira, que é o presidente da Câmara que ele elegeu. Então, o melhor que ele faria era não vetar, porque não arrumaria uma briga com o Congresso, particularmente com a Câmara. Eu torço para que ele vete, que o que está em jogo agora não é arrumar ou não uma briga com a Câmara, é desfazer-se uma medida indecente como foi essa, de triplicar o valor de campanhas eleitorais, de fundos para campanhas eleitorais, no momento de caos em que vivemos. Agora, por outro lado, também, uma análise que eu estou indo um pouco além aqui, Lilian, mas suponhamos que o Arthur Lira já não esteja assim tão afinado com o Bolsonaro. Para ele, Arthur Lira, talvez fosse melhor que vetasse, porque daí, se quisesse arrumar um com o presidente para pôr em andamento a ideia do semipresidencialismo ou um dos impeachments que está em jogo, motivo ele teria. Então, veja como cabe uma análise com várias tendências, né? Bom para o Brasil, que é que ele vete. Bom para a relação dele com o Congresso, do Bolsonaro com o Congresso, é bom que ele não vete. Bom para Arthur Lira é que ele não vete porque o Arthur Lira mostraria força. E se ele vetar? Também pode ser bom para Arthur Lira se ele queria entrar numa linha de confronto e não tinha um motivo para isso. Então, eu procurei analisar todos os aspectos. As possibilidades que um caso como esse poderia ensejar. Estamos aí com a participação do deputado federal Carlos Sampaio. Queria agradecer essa participação aqui, trazendo aí o seu posicionamento sobre essa situação. A gente segue acompanhando essa novela que tornou, né, a LDO, com a inclusão também. Infelizmente. Se tornou uma novela que a gente vai acompanhar. E aquela novela que terminou, mas ela tem um capítulo daqui a 15, 20 dias, né? Ela termina naquele cliffhanger. Flávio, eu agradeço a você e a Lilian essa oportunidade ímpar aí de poder falar com muita sinceridade e transparência da minha indignação com esse procedimento. E deixando claro a todos os ouvintes que essa minha indignação combina com o meu proceder histórico desde 2007, quando o tema é fundão. Sou contra a criação, fui contra a manutenção, acho um absurdo o aumento e a utilização de dinheiro público que deveria ser destinado para outras causas, para campanhas eleitorais de deputados e senadores. Uma vergonha nacional é o que penso e sempre registrei esse meu pensamento. Deputado Carlos Sampaio conversando aqui com a gente no CBN Campinas para fazer um apanhado para quem chegou agora. O deputado confirmou que votou sim a favor da LDO que continha, né, esse destaque por parte aí do fundo eleitoral, subindo aí para quase 6 bilhões de reais, né, triplicando o que já era um montante enorme das últimas eleições, mas para o deputado, uma manobra que foi feita lá na Câmara. Se diz aí indignado com essa situação, porque, segundo ele, sempre a votação foi feita da LDO, você vota nessa lei de diretriz orçamentária, e aí os destaques são votados de maneira nominal. Aí, uma situação como essa do fundão, teria uma nova votação, né? Você vota a LDO e depois essa parte específica tem a votação. E aí, com uma manobra, não teve a votação nominal, rejeitado pelo presidente Marcelo Ramos, como disse o deputado, não acredita num voo solo, mais gente estava ali participando, e agora a gente vai continuar acompanhando, né, essa situação no Congresso, que está em recesso, né? Está em recesso. 10h30, vamos fazer um recesso aqui também, mas o nosso é curto.